Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Mateus 7, de 1 a 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medides. Por que observas o cisco no olho do teu irmão? Não prestes atenção à trave que está no teu próprio olho. Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. O Senhor fala de uma forma assim bem pesada, né? Hipócrita! E às vezes a gente fica até assombrado, né? Eita! Todos nós somos tentados a nos tornarmos hipócritas. E o que é hipócrita, afinal, Geraldinho? Hipócrita é aquele que é fingido. Hipócrita é aquele que é falso. Hipócrita é aquele que é dissimulado. É aquele que cobra das pessoas o que ele não faz e, pior, se sente juiz de todo mundo, critica todo mundo, condena todo mundo. Isso aqui é forte, viu, amado? Amada, escolhido, escolhida de Deus. Então, por isso que a gente pede, né? Livra-me dos hipócritas, livra-me de ser um hipócrita. Por isso, eu sei que quem convive com pessoas assim, sabem que é muito ruim, não é? É ruim conviver com gente assim, porque essas pessoas sugam a nossa energia vital, roubam a nossa alegria, vão roubando, vão sugando a nossa alegria, a nossa energia vital. Mas por outro lado, não é só ruim conviver com pessoas assim. Se nós somos assim, deve ser muito ruim também conviver conosco, né? Para os outros, somos tentados, muitas vezes até mal educados, a julgarmos as aparências. Nós somos, infelizmente, nós vivemos um tempo, não de hoje, mas de muito tempo, que essa má educação de julgar as aparências, de dar opinião sem conhecer, Por isso, livra-me dos hipócritas, mas principalmente, livra-me de ser hipócrita. A série que nós estamos começando chama-se Livrai-nos do Mal. E um dos males que nos atinge, que nos tenta, é a hipocrisia. Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Preste atenção. Jesus faz essa exortação: não julgueis. É uma exortação que Jesus está fazendo. Não julgueis. Certo? E ele exorta os seus discípulos e ainda deixa claro o salário de quem gosta de julgar as pessoas. Qual é o salário de quem gosta de julgar as pessoas? Geraldo, tem um preço, tem uma paga para quem gosta de julgar? Tem. Ser julgado com a mesma medida. Ei, olha que salário pesado. Ser julgado com a mesma medida. Então, como é que as pessoas normalmente costumam julgar? Como é que as pessoas... Então, preste atenção, porque isso te pesa. Você ser uma pessoa que julga todo mundo, por isso Jesus fala, não julgueis. Isso traz um peso para você de também ser julgado com a mesma medida. As pessoas costumam julgar pela aparência, não é? Pela aparência. Vê a pessoa bem desarrumada e diz assim, fulano é tão humilde. Vê uma pessoa bem arrumada e diz assim, fulano é tão orgulhoso. Você não convive, você nunca falou, você não tem contato com as pessoas e você olhou pela aparência da roupa. Não, às vezes é mau gosto, entendeu? Às vezes não teve uma educação para isso, um conhecimento. Gente que vai usar uma camisa fosforescente com uma calça de uma cor, um sapato de outra cor e sai tudo, tá tudo bem para ele. Sim, não teve, entendeu? Não tem a noção disso. E aí você julga, não, fulano é apresentado, é não sei o quê. Ei, calma. Não julgue pela aparência, amado. Ei, não julgue pela aparência. Tem gente que julga assim, mas está todo mundo dizendo. E você sabe? Não. Você viu? Não. Quantas vezes eu já peguei pessoas falando exatamente isso e eu fiz esse questionamento. Ei, escute isso daqui, amado. Escute isso daqui, amada. Ei, escolhido, escolhida de Deus. Preste atenção nessa palavra. Quantas pessoas chegam para mim, olha, está sabendo, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu digo assim, você viu? Aí a pessoa, não, mas está
todo mundo dizendo. Eu disse, quer dizer que você acrescentou, você faz parte do todo mundo, você aumentou, você engrossou o caldo, você engrossou uma coisa que você nem sabe que é verdade e você está apenas multiplicando. Tem gente que diz assim, eu não vi, você viu? Vi não, mas eu tenho quase certeza. Não existe quase certeza, gente. Não existe quase certeza, ou você tem certeza ou você não tem certeza. Tem gente que julga desse jeito, você viu? Quando eu faço essa pergunta, você viu? Presta atenção. Aí a pessoa diz assim, não, mas está todo mundo dizendo. Rapaz, mas você tem certeza? Rapaz, eu não vi, mas eu tenho quase certeza. Eu só te pergunto, é assim que você também quer ser julgado? Me diz aí. É assim que você também quer ser julgado? Tem certeza? Escute a exortação de Jesus. Não julgueis. Simples assim. Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, para de julgar os outros, para de condenar os outros, para de falar da vida dos outros, pare de cuidar da vida alheia. E aí Jesus vai levar uma outra reflexão ainda mais forte. Jesus faz uma pergunta agora muito forte para nós. Por que observas o cisco no olho do teu irmão? Olha, e não prestes atenção à trave que está no teu próprio olho. Ou como pode dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? E Jesus pega pesado. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Na verdade, Jesus é muito mais enfático. Ele chama de hipócrita. Você já sabe o que é hipócrita. Falso, dissimulado. Quem está muito ocupado, olhando a vida alheia, é porque não está cuidando da sua própria vida. Ei, escuta isso. Quem está muito ocupado, olhando a vida alheia, sabe, julgando a vida dos outros, é porque não está cuidando bem da sua. Quem está cuidando muito bem da sua vida, as coisas vão acontecendo, muitas vezes acontecem e você nem nota. Você nem viu? Não. Por quê? Porque estava tão focado em viver, em fazer, em melhorar, em fazer, em corrigir, em melhorar na sua vida. Presta atenção nisso, que você acaba nem vendo, sabe? Você não viu o defeito do outro? Vi não. Você não viu a falha do outro? Não, não vi. Agora, quando você não cuida da sua vida, quando você não cuida das suas coisas, você está vendo o que está acontecendo em todo mundo. Vocês lembram daquela história daquela vizinha, daquela mulher que falava e dizia assim, meu Deus, acordava de manhã e dizia assim, olha, eita, olha a janela daquela vizinha como é suja. Como é que pode? Que é embaçada, você nem vê direito as coisas. E ela todo dia dizia, as roupas, né? As roupas do varal, né? Da vizinha. As roupas no varal dessa vizinha, olha como são mal lavadas, são embaçadas. E ela olhava todo dia pela janela e via e dizia, e olhava para o marido e dizia, olha como, que mulher, essa vizinha é uma mulher que não tem zelo com as coisas, olha como é isso. Um dia o marido dela, ela acordou e disse assim para o marido, olha amor, olha como estão bem alvejadas, bonitas, limpas, as roupas no varal da vizinha, nem parece aquela de antes, o que houve? Aí o marido disse, é que eu acordei mais cedo e limpei o vidro da nossa janela, que estava todo embaçado, há meses. Não eram as roupas da vizinha que estavam sujas, era ou mal lavadas, não, era a janela dela que estava suja e embaçada. Muitas vezes é desse jeito, nossa janela está suja e embaçada, e a gente está olhando pela nossa janela suja e embaçada aos outros e dizendo assim, olha ali, que coisa feia, que coisa mal cuidada, etc. Ei, amado, esse é o problema quando a gente não olha para cuidar das coisas que nós temos, que Deus nos deu, que Deus colocou na nossa mão. É desse jeito. Tem gente que fica cuidando da vida do outro, do marido da outra. Olha, o marido dela chegou, esse deve estar tendo algum caso. Olha ali, não sei o que. Aí você acaba perdendo. Ou seja, em vez de você cuidar do seu marido, você está cuidando do marido da vizinha. Em vez de cuidar da sua esposa, você está cuidando da esposa do vizinho. Em vez de você estar cuidando das coisas que Deus está cuidando do outro. E isso que eu estou falando não é o fato de você não se preocupar com aqueles que Deus te deu. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. É exatamente se preocupar de forma excessiva pelas coisas que são próprias do outro e não suas.
em detrimento das suas coisas. E isso aqui é muito forte, amado. Se você quer prosperar, se você quer vencer, nós precisamos superar esse julgamento, essa hipocrisia. Perceba que todas as pessoas prósperas, elas não gastam tempo falando das pessoas. Elas investem seus tempos falando de si próprias e daquele grupo. O que nós podemos fazer para avançar? O que nós podemos fazer para ir para a próxima fase? O que nós podemos fazer para ir para o próximo nível? Será que você tem se perguntado isso? O que nós podemos fazer para ir para a próxima fase? Ou você senta para dizer, mas tu viu a vizinha? Como é que é? Tu viu fulana como é magra? Tu viu fulana como é gorda? Tu viu fulana como é não sei o quê? Ei, você está nessa ainda? E eu estou dizendo assim de leve, você sabe que se eu fosse falar mesmo o que é que se falam nos bastidores, não é? Entendeu? Os julgamentos, e vocês sabem, não preciso eu dizer, que vocês chegam em certos lugares que é assim. Quem aqui já viu isso? Tem certas horas que a gente chega que o povo só é para falar dos outros. É assim ou não é? Senta na roda só para falar dos outros. E isso aqui é forte. Agora, perceba que também o contrário é verdade. As pessoas que estão com a vida de mal a pior, não têm intimidade com Deus, casamento quase acabando, devendo a Deus e o mundo, tomando um monte de remédio, vive falando dos outros. A pessoa está com a vida, sabe, de ladeira abaixo, mas aí senta, aí é só falando mal dos outros. Mas tu viu fulano? Como se você quisesse até desmerecer os outros para que alguém esteja pior do que você. Ei, ao invés de desmerecer os outros para que eles pareçam estar piores do que você, cuide bem da sua vida, cuide da sua família, cuide da sua finança, cuide da sua vida espiritual. Hipócrita, versículo 5. Tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. O que Jesus está dizendo com esse? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, porque assim, parece muito genérico, né? Assim, talvez não está dentro da nossa realidade, né? A trave do teu olho para tirar o cisco. Ei, Jesus está dizendo assim, quer que eu diga? Vai cuidar da sua vida. Sabe? Jesus está dizendo assim, vai cuidar do teu casamento. Vai cuidar do teu trabalho. Vai pagar as tuas contas. Vai cuidar da tua saúde. Vai rezar. Vai ter rotina espiritual. Vai buscar... na verdade é isso, quando ele está dizendo assim, ó, tira primeiro do teu próprio olho, tira a trave do teu próprio olho primeiro, ele está dizendo isso, ei, vai cuidar do teu casamento, vai limpar o vidro da tua casa, ao invés de dizer que a roupa do outro está manchada. Isso é forte. Quando você conseguir isso, aí sim você vai poder enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. E você vai enxergar com clareza. Só depois de tudo isso, de tirar toda essa trave do seu olho, talvez você descubra que nem tinha um cisco no olho do teu irmão. Esse é o problema ou a solução. Depois de tirar toda essa trave do seu olho, você vai dizer assim, nem tinha o cisco que eu pensava no olho do irmão. Lembra da mulher que eu disse, do varal? O varal da vizinha nem era, as roupas nem eram sujas e manchadas, embaçadas, era o vidro dela. Limpa primeiro o teu vidro, que talvez nem tenha uma vizinha com um varal sujo. Por isso, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. Essa palavra é muito forte, porque essa semana nós vamos trabalhar todos os dias, livrai-nos do mal. E o primeiro mal que a gente quer, porque quando eu falo livrai-nos do mal, você sabe qual é o primeiro mal que todo mundo pensa? Uma maldição que lançaram sobre mim. Uma perseguição ou uma inveja que estão lançando sobre mim. A gente pensa os males de fora para dentro, não é assim? Não. O primeiro mal que eu preciso me libertar, os primeiros males precisam ser de onde? De dentro para fora. Os males que mais nos afligem não são o que os outros nos causam, mas são os que nós permitimos que cresçam em nós. E a hipocrisia é um deles. O julgamento é outro deles. Por isso hoje, livra-nos. Livra-me da hipocrisia. Diga, livra-me da hipocrisia.